Bom dia, pessoal. Hoje, dia 2 de julho, 2 de julho de 2024. Estamos na última aula do curso, no que se refere à ementa do curso, tá? Quinta-feira a gente vai ter uma aula de aspectos constitucionais, que essa matéria não está na ementa. Essa matéria é da disciplina de tributos em espécie, mas é importante vocês passarem por essa aula. Como a gente teve dias suficientes para eu poder dar essa aula para vocês, eu estou aproveitando e dando, tá? Só para vocês terem uma ideia, já tem 8 anos que eu dou aula aqui na UF. Nos primeiros semestres, a gente sempre tinha mais aulas, nos primeiros semestres que eu dava aula, né? Só que de lá para cá houve pandemia, teve uma greve também em algum momento, aqui também teve outra, né? Mas essa não atrapalhou tanto a gente. Mas a gente sempre tinha, eu sempre podia dar 2 aulas de tratamento constitucional dos impostos e tem uma aula preparada também, que eu cheguei a dar uma vez, que é justamente do conflito entre a doutrina de direito tributário da PUC de São Paulo e a doutrina da escola da UERJ, né? E falando de algumas coisas relacionadas a princípio, quer dizer, a reserva do possível, a dignidade da pessoa humana, que são temas um pouco mais assim, direito orçamentário, né, direito financeiro, mas que cabiam na nossa disciplina. Mas aos poucos, quer dizer, com o passar do tempo, por alguma razão, o número de aulas foi diminuindo. E eu não consegui mais dar tantas aulas, né? Então, os cursos são mais enxutos. Mas o de vocês, assim, tem mais de 3 anos que eu não consigo dar essa aula bônus aí. Então, vocês se beneficiaram disso, tá? Então, acho que é uma coisa boa. A gente conseguiu terminar, e que é um assunto que cai muito na prova da OAB, essa coisa dos tributos em espécie. Não só na prova da OAB, mas em vários outros concursos, né? Então, é algo que vai beneficiar vocês, tá? Se tiver com frio, a gente pode desligar ali o ar, tá? Só tá aquele lá de trás ligado. Você tá com calor aí, Olei? Tá, tanto faz? O que vocês acham? Desligamos o ar ou mantemos? Podemos desligar um pouquinho? Aí, se esquentar, a gente volta a ligar. Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje eu vou terminar o assunto da administração tributária com abordagem sobre as certidões fiscais. Na verdade, eu já tratei desse assunto na aula passada, mas a gente não leu os artigos do CTN relacionados às certidões. Então, a gente vai ler hoje. Em seguida, eu vou falar das garantias e privilégios do crédito tributário. Então, se nós abrirmos o CTN, nós veremos que o título 4 é o último título do livro 2º, que é esse da administração tributária. E, em seguida, o CTN vai ter as disposições finais e transitórias, que até eu vou passear rapidamente com vocês ali em alguns artigos dela. Só para entender onde é que a gente está, né, depois que a gente terminar essa parte do título 4, a gente vai voltar um pouquinho para o capítulo 6 do título 3, que é garantias e privilégios do crédito tributário, e assim a gente vai ter lido todos os artigos do livro 2º do CTN, tá? São as normas gerais de direito tributário. Então, nas certidões, na aula passada, no finalzinho da aula, eu comentei com vocês que existem 3 tipos de certidões fiscais. A certidão negativa, que é aquela que declara que aquela pessoa não deve tributos. A certidão positiva, que é aquela que declara que aquela pessoa deve tributos.
e a certidão positiva com efeitos de negativa, que é aquela que declara que a pessoa deve tributos, mas esses tributos ou estão com a exigibilidade suspensa, uma daquelas 6 causas de suspensão da exigibilidade, que nós já estudamos, ou então esse tributo já foi objeto de uma execução fiscal e houve a garantia do juízo, ou seja, houve o depósito da quantia necessária para satisfazer o crédito tributário em juízo. Tá? Então, a rigor, essa certidão positiva com efeitos de negativa, como o próprio nome já diz, né? Ela tem efeitos de negativa, ou seja, a pessoa está em irregularidade fiscal. Ela pode agir como se não tivesse nenhuma dívida, porque ela está suspensa ou está garantida. Tudo bem? Bom, vamos lá para o artigo 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade, e indique o período a que se refere o pedido. Então, existem formulários que a pessoa preenche dizendo, olha, eu quero uma certidão fiscal, o meu nome é tal, meu CNPJ ou CPF é tal, né? E a pessoa pode indicar o período ou não, certo? Se não indicar o período, vai ser resgatada toda a informação daquela pessoa em relação à questão tributária dela, certo? Então, a certidão negativa, as certidões fiscais não são entregues ex officio, elas sempre são entregues mediante o requerimento do interessado. Parágrafo único. A certidão negativa ou positiva, né? Aqui fala em negativa, mas a certidão será expedida sempre nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 dias da data da entrada do requerimento na repartição. Ou seja, o prazo para expedir a certidão é de 10 dias. E se a Fazenda Pública não expediu em 10 dias, o que o contribuinte pode fazer? Eu já vi ser feito, tá? O mandado de segurança por omissão. Ele está cometendo um ato coator omissivo, né? E aí já... Exatamente. Foi exatamente essa hipótese que eu vi de ajuizamento de mandado de segurança por omissão, e aí o sujeito pede a liminar para que seja imediatamente concedida a certidão. Inaudito altera a parte, até porque a lei é clara, e aí é expedida. Tá? Bom, 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, ou seja, tem os mesmos efeitos da certidão negativa, a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos. Então, essa é a primeira hipótese. Se tem um crédito que não venceu ainda, pessoal, o prazo de pagamento, né, o sujeito não está em nenhuma irregularidade fiscal. Tá? Então, certidão que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou seja, créditos que já são objetos de execução fiscal, em que já tem ali penhora ou tenha sido garantido o juízo de alguma forma, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Beleza? Então, eu falei para vocês duas coisas, né? Exigibilidade suspensa e cobrança garantida já por uma penhora. E aqui ele acrescenta mais uma, que são créditos ainda não vencidos. Então, nessas 3 hipóteses, a certidão que indica suspensão de exigibilidade
um crédito já garantido por penhora em execução fiscal, ou crédito ainda não vencido, essa certidão é uma certidão positiva com efeitos de negativa. É uma certidão de regularidade fiscal. O sujeito está regular. Pode participar de licitações, pode desempenhar alguns atos da vida civil lá que exigem certidão de regularidade fiscal. Tudo bem? 207. Independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de tributos ou seu suprimento quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade de direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido, juros de mora e penalidade cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator. O que significa isso aqui? Vamos supor que o sujeito ele tomou ciência de um pregão. Como vocês sabem, o pregão ele tem um prazo mínimo de 8 dias da publicação do edital para a realização do certame. São 8 dias. O prazo máximo para expedir a certidão é de 10 dias. Vamos supor que o sujeito ele tomou ciência do pregão e quer participar, e ele tem que comprovar a regularidade fiscal, porque para participar de licitação tem que comprovar a regularidade fiscal. E aí ele apresentou um requerimento na fazenda para certidão. E, poxa, o prazo está correndo, está chegando ao prazo, o 8º dia do prazo que vai ser o pregão, ainda não tem a certidão. Então, esse dispositivo, ele admite que a pessoa possa participar de algum ato que exija a certidão, mas que, se não for praticado, haverá caducidade do direito da pessoa. A pessoa vai perder não vai poder participar daquele pregão. Então, ele pode participar mesmo sem as certidões. Agora, se ele ganhar o pregão, e não tiver a certidão de regularidade fiscal, a princípio, esse dispositivo ele impõe responsabilidade a todos os participantes, inclusive, pela literalidade, a própria administração pública. Entendeu? Então, é uma coisa que é meio complicada. Eu nunca vi esse dispositivo sendo usado na prática. Quando a gente fala em pregão, ele tem uma certa vantagem. Estou dando esse exemplo do pregão, mas quando a gente estuda direito administrativo, a gente vê que o pregão ele tem a vantagem do processo habilitatório ser a posteriori, certo? Você faz o lance e depois tem um processo habilitatório. Em regra, quando você está diante de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, a legislação admite a concessão de um prazo curto para a regularização da documentação habilitatória. Então, isso normalmente resolve o problema. Tá? Mas o que na prática costuma acontecer? Aquilo que a Isadora falou. Tudo bem que o prazo é de 10 dias para expedir a certidão, mas deu o 7º dia e não foi expedido, tudo bem que não há um ato coator, mas pode-se impetrar um mandado de segurança requerendo essa liminar, não assim propriamente indicando a existência de um ato coator, porque não há ainda rigor, Talvez até o processo o instrumento processual mais adequado nem seja o mandado de segurança, pode ser uma ação pelo rito ordinário, em que a pessoa deseja uma providência de natureza cautelar para antecipar uma providência que, em razão de um elevado perículo em mora, que é bem o caso, o sujeito não vai participar da licitação, então o juiz manda logo dar a certidão, mesmo antes do prazo. Entenderam? Mas,
Na prática é difícil acontecer esse tipo de problema, tá, pessoal? Porque o prazo mínimo é 8 dias, mas normalmente não se adota o prazo mínimo. E, em geral, as certidões são concedidas em menos de 10 dias. Hoje está tudo absolutamente informatizado. Então a pessoa pede, é o caso do cara apertar um botão e já gera certidão. Não tem mais o que acontecia em 1966, o sujeito ter que redigir um documento, ou então datilografar um documento. Tudo bem? Então hoje é tudo muito mais tranquilo. Bom, 208. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda Pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora acrescido. Então, se um funcionário da Fazenda Pública quiser dar uma força para um amigo e expedir uma certidão negativa, né, quando na verdade o sujeito tem uma dívida tributária, esse funcionário se torna pessoalmente responsável por essa dívida tributária. Acho que é um belo castigo, né? Então, inclusive juros de mora. Você vê, não é isso sem prejuízo das implicações penais, né? Das implicações funcionais. Ele vai sofrer uma sindicância, mas ele vai se tornar responsável tributário por transferência. Tá vendo, pessoal? E eu tenho dúvida que se não há uma substituição tributária. Se de repente você exime de responsabilidade aquele antigo devedor e passa integralmente a responsabilidade para o novo devedor. Tá? Não é propriamente substituição tributária, mas você vê que aqui ele não fala em responsabilidade solidária. Ele fala que você se tornará, o funcionário se tornará pessoalmente responsabilizado. Então, a rigor é uma punição bem interessante, né? Você falou que ele não tem débito, tudo bem, não tem mesmo não. Quem vai ter é você agora. Bom, 208, parágrafo único. O disposto nesse artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que no caso couber. Beleza? Então esse funcionário vai responder pelo tributo, vai responder criminalmente e vai responder funcionalmente. E aí, gente, acaba o título 4, né? E começam as disposições finais e transitórias. Dessas disposições finais, poucas são interessantes para a gente, mas, por exemplo, 209 me parece importante. A expressão fazenda pública, quando empregada nesta lei, sem qualificação, abrange a fazenda pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Beleza? 210. Os prazos fixados nesta lei ou na legislação tributária serão contínuos. Não é dias úteis. Na legislação tributária. Beleza? Então, quando você fala, se presume que o prazo de vencimento é 30 dias da notificação. Bom, 30 dias corridos. Excluindo-se da sua contagem o dia de início, incluindo-se do vencimento. Aí sim, igual nesse caso parecido com do processo civil. Os prazos só se iniciam, vencem em dias de expediente normal, na repartição em que incorra o processo ou deva ser praticado o ato. E aí, galera, a partir de aqui, começam a entrar regras que faziam sentido em 66, né? Regras transitórias. Então, já não vale mais a pena eu dedicar tempo a esses dispositivos que já estão bem superados. Tudo bem? Bom, vamos agora para o tema da aula de hoje mesmo, que são as garantias e privilégios do crédito tributário. É o capítulo 6 do título 3. Título 3 qual é? É aquele do crédito tributário. É um título gigante, tá, pessoal? Que começa com o capítulo 1, que são as disposições legais, que diz o que é o crédito tributário.
Depois ele fala da constituição do crédito tributário. Lembra como é que se constitui o crédito tributário? Duas formas de constituição do crédito tributário. Quais são? Nos tributos sujeitos a lançamento de ofício. É o lançamento, né? Primeiro é o lançamento, constitui. Lembra que o lançamento tem natureza dúplice? Constitui o crédito e declara a existência de uma obrigação tributária. E outra forma de constituir o crédito é a declaração nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, né? E aí depois esse título 3 falou de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, beleza? Que são aquelas 6, né? Moratória, depósito integral em dinheiro, processo administrativo, liminar e mandado de segurança, tutela antecipada e cautelar e parcelamento. Depois ele falou da extinção do crédito tributário, pagamento, transação, compensação, dação em pagamento de bens imóveis, prescrição, decadência, lembra? São 11 hipóteses. Depois ele falou de exclusão do crédito tributário, ele falou da isenção e da anistia, e agora ele termina o título 3 falando das garantias e privilégios do crédito tributário. O que é isso, gente? Garantia e privilégio do crédito. Bom, no direito civil, quando há um credor de determinada obrigação, ele pode estabelecer garantias ali por meio de contratos, né? Essas garantias no direito civil, elas em regra são ou garantias fidejussórias ou garantias reais. Lembra disso? Né? Você quer fazer um contrato de aluguel. Eu vou alugar um apartamento da Aline. Aí a Aline fala, tudo bem, mas você vai me indicar um fiador. Aí eu indico Ananias de fiador. É uma garantia fidejussória. Né? Fidejussória porque vem fidúcia, né? De confiança. Né? E aí, beleza, garantia fidejussória. Mas também tem as garantias reais, não tem? Por exemplo, eu pego um empréstimo com a Ananias. Falo, pô, Ananias, me empresta aí R$1.000. A Ananias, beleza, te empresto, mas pô, deixa teu relógio aqui comigo, né? Porque se não me pagar, eu fico com ele. Aí eu dou uma garantia real, que nesse caso é um penhor, certo? Então a gente tem hipoteca, não é isso? Tem a anticrese lá, outro tipo de direito real em garantia. A gente tem garantias reais e garantias fidejussórias no direito civil. Essas garantias no direito civil normalmente são estabelecidas por contrato e tem, como o próprio nome fala, garantia, né? Ele tem como objetivo garantir ou assegurar uma melhor possibilidade daquele credor receber aquele crédito. Ele tem ali um elemento que ajuda ele a receber aquele crédito, certo? E é a mesma coisa no direito tributário. No direito tributário, só que não é contratual. No direito tributário você tem, aqui no CTN, algumas garantias que já são previamente estabelecidas por lei. Tem aqui o CTN fala inicialmente de 3, mas no fundo a gente pode entender que são 4 garantias. E a gente vai estudar essas garantias, elas não são números clausos, ou seja, essas garantias são exemplificativas, a lei pode estabelecer outras garantias, beleza? Mas são algumas garantias que a gente tem aqui disponíveis para o crédito tributário. Qual a diferença de garantias para privilégios? Aqui fala, né? Garantias e privilégios do crédito tributário. Garantias são isso, são meios assecuratórios que melhoram a possibilidade de recebimento daquele crédito. No caso do tributário, eles são estabelecidos por lei, não por contrato. E o que são os privilégios ou preferências, certo? São sinônimos para o direito tributário, privilégios ou preferências do crédito.
são aquelas posições privilegiadas do crédito em concursos de credores. Então, quando você tem um devedor que está numa falência, ou então está numa liquidação extrajudicial, ou, por exemplo, no caso de inventário, que o devedor deixou um monte de dívida, você tem ali o concurso de credores, não é isso? Todo mundo está querendo receber aquele pouco dinheiro que resta daquele devedor. E aí alguns vão receber na frente. Normalmente se estabelece que os créditos trabalhistas, eles são super preferenciais. Mas o tributário também, vocês vão ver que ele tem ali uma certa preferência. É isso que são os privilégios do crédito tributário. Então, primeiro nós vamos estudar as garantias, que estão na seção 1, e depois vamos estudar os privilégios ou preferências, que estão na seção 2. Tudo bem? Então, primeira situação importante, mais geral, né, que está no artigo 183, que vai dizer assim: a enumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. Beleza? Então, essa é a primeira informação. As garantias previstas aqui não excluem outras, portanto, são exemplificativas. Tudo bem? Uma coisa que a gente já estudou e que eu acho que vale a pena reforçar agora, né, é o seguinte: vamos supor que seja aprovada hoje uma lei que estabeleça maiores garantias ao crédito tributário. Crie algum tipo de mecanismo que aumente a possibilidade da Fazenda Pública receber aquele crédito. Essa lei entra em vigor imediatamente e atinge, por exemplo, fatos geradores já ocorridos, mas que ainda não foram objetos de lançamento? Então, na verdade, sim. Tá legal? As leis, como são normas mais procedimentais, lembra, o processo é assim também, não é isso? Algumas regras de processo podem entrar em vigor desde a sua vigência, né? O que é complicado é quando você não olha para as regras instrumentais, mas olha para as regras substantivas, digamos assim, né? São aquelas de direito não processual. Essas é a mesma coisa do direito tributário. Quando você tem uma norma que altera ali fato gerador, alíquota, base de cálculo, isso tem a ver com conteúdo, não tem a ver com instrumento. Então, são normas de direito substantivo, que a gente chama, né? Não direito adjetivo. Então, essas realmente você tem que respeitar o fato gerador. Agora, normas procedimentais, como as que estabelecem garantias, essas podem entrar em vigor desde logo. A gente viu essa regra quando estudamos o artigo 144, se não me engano. Deixa eu ver aqui. 144, parágrafo único. Parágrafo único, deixa eu ver aqui. Não. Parágrafo 1º, acho. Isso aí. O 144 diz assim: o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador. Então, quando a Fazenda vai constituir o crédito tributário, ela tem que olhar o fato gerador. Lembra do falecimento da minha avó? Quando minha avó faleceu, a alíquota era de 4%. Depois houve uma alteração legislativa, muitos meses após, e a alíquota passou a ser de 8% do ITD, do Imposto de Transmissão Causa-Morte. Quando foi feito o lançamento no final do inventário, ele se reportava à lei vigente na ocorrência do fato gerador, que foi no momento da morte, em razão do direito de sisine, né? A transmissão ocorre no momento da morte. Então, ela olhou lá para trás, beleza, pegou a lei, estava em vigor naquela época, a alíquota foi de 4%. Tudo bem?
Então, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Aí o parágrafo 1º diz assim: aplica-se ao lançamento a legislação que posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios. Beleza? Então, aplica-se imediatamente se outorgou maiores garantias ou privilégios. Exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiro. Por quê? Porque quando você atribui responsabilidade tributária a terceiro, você já não está mais falando de direito adjetivo, você está falando de direito substantivo. Não está falando mais de direitos instrumentais, está falando de direitos que geram responsabilidade, criam novos sujeitos passivos. Aí não. Beleza? Quando a gente leu esse dispositivo, eu falei assim, a gente vai falar dele de novo lá para frente. E foi esse momento que eu estava planejando falar novamente. Tudo bem? Bom, essas são as regras gerais sobre garantias, e agora nós vamos estudar as garantias em espécie, digamos assim. Quais são as 3 garantias que estão nesse dispositivo? A primeira, pessoal, eu vou falar o nome é grande, mas eu acho que vale a pena anotar aí no caderno. Primeira garantia: responsabilização universal dos bens do sujeito passivo, responsabilização universal dos bens do sujeito passivo, inclusive quanto aos gravados com cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade atribuída por ato privado ou gravados com ônus real. Vou repetir, tá? Responsabilização universal dos bens do sujeito passivo, inclusive quanto aos gravados com cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, atribuída por ato privado ou gravados com ônus real. Repito de novo, deu para anotar? Responsabilização universal dos bens do sujeito passivo, inclusive quanto aos gravados com cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, atribuída por ato privado ou gravados com ônus real. Conseguiram? Gente, o que é isso aqui? Isso é o seguinte. Primeiro, quero destacar que estou muito orgulhoso de ter conseguido falar inalienabilidade de primeira, coisa que eu demorei muitos anos para conseguir falar. Sempre me enrolava com inalienabilidade. Treinei muito assim em alguns trava-línguas, tipo a filha da Xuxa se chama Sasha. E agora já estou falando inalienabilidade, até rapidamente, inalienabilidade. Mas então, pessoal, é o seguinte, vamos supor que eu seja bisneto do Castro Alves, né? E
acabei herdando a casa do Castro Alves, onde ele morou, certo? Não sei se foi lá na Bahia, mas herdei a casa que foi tombada. É tombada a casa, é tudo. E eu herdei essa casa. E quando eu herdei, no testamento de quem me transmitiu, estava escrito que essa casa não poderia ser vendida para qualquer outra pessoa que não fosse um descendente de Castro Alves. Beleza? Então, há no testamento uma cláusula de inalienabilidade, certo? E, enfim, herdei com compromisso de que essa casa ficaria na família. E, bom, já até preparei meu testamento dizendo que vai necessariamente para uma determinada filha minha, que gosta muito de literatura, e com a mesma cláusula de inalienabilidade. Vamos supor que eu não tenha pago o IPTU, pessoal, ou qualquer tributo, imposto de renda. A Fazenda Pública pode penhorar essa casa e levar para a União, independentemente da existência dessa cláusula de inalienabilidade. Uma cláusula de inalienabilidade instituída por ato privado não pode ser oposto à Fazenda. A garantia é de universalização responsabilização universal do patrimônio devedor. Independente se tem ônus real, alguém botou uma hipoteca. O banco botou uma hipoteca. Paciência, meu irmão. Não tem nada a ver com o banco. Tem gravame de ônus real? Paciência. Por exemplo, no meu exemplo do relógio, que eu peguei um empréstimo com a Ananias, deixei meu relógio lá. Bom, a Fazenda Pública descobriu que eu tenho um relógio, tá com a Ananias. Cara, Ananias, sinto muito. Esse bem aí, eu tenho preferência contra você. Então, vou pegar, tá em penhor, mas não interessa. Entenderam, pessoal? Então, qualquer bem do devedor, ainda que tenha uma cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade, por exemplo, não, isso não vai passar para o cônjuge, não interessa. Se for um ato que foi estabelecido por vontade de partes privadas, esse patrimônio ele vai ser objeto de penhora em caso de uma dívida tributária. Só tem 3 tipos de bens que não podem ser penhorados de forma nenhuma, que são protegidos dessa garantia da responsabilização universal dos bens. O primeiro tipo de bem é aquele em que a própria lei diz que é impenhorável. E o CPC tem um artigo, que é o artigo 833, que estabelece um rol de bens que são impenhoráveis. Mas eles são impenhoráveis não por vontade das partes, não por um ato de direito privado, não por um ato de contrato. Eles são impenhoráveis por força de lei. Então, os bens legalmente impenhoráveis, esses estão fora dessa garantia. Eles estão no artigo 833 do CPC. E esse 833, ele tem diversos incisos, que fala, por exemplo, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo-se de elevado valor. Os móveis ou pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvas de elevado valor, ou que ultrapassem necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, tudo isso são bens legalmente impenhoráveis. Tudo bem? Então, esses estão fora da garantia. Outros bens que estão fora da garantia são os bens de família, certo? Eles são impenhoráveis também, não é isso? O bem de família é impenhorável.
Só que existe uma exceção. Se a dívida tributária está relacionada a um tributo fundiário, o que é um tributo fundiário? É um tributo que incida sobre o imóvel, por exemplo, IPTU, taxa de lixo, contribuição de melhoria. Pode haver a penhora, inclusive, de bens de família, certo? Então, a segunda exceção a essa garantia são os bens de família. Então, por exemplo, o sujeito está devendo imposto de renda. E aí só tem a casa onde ele vive, que é um bem de família. Lembra da lei do bem de família, que a pessoa pode registrar como aquele bem, como sendo bem, né, que ele mora, que tem um direito constitucional de moradia e tudo, né? Então, esse bem de família, ele não pode ser penhorado, em regra, para 99% dos tributos. Mas se a dívida for de IPTU, ou de taxa de lixo, ou de contribuição de melhoria, ou seja, de tributos que têm a ver com o imóvel, a taxa de coleta domiciliar de lixo, né? Que vai lá na casa daquela pessoa pegar. São alguns tributos que são tributos reais relacionados ao imóvel. Aí é exceção, aí pode penhorar o bem de família. Ah, mas eu só tenho esse apartamento para viver. Cara, mas é exceção. Não tem jeito, pode penhorar. Certo? Onde é que está isso? A lei que trata do bem de família é a Lei 8.099 de 1990. E o artigo 1º diz: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, que é a mesma coisa que tributária, previdenciária ou de qualquer outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Aí a gente vai lá para o artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, execução fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido, inciso 4, artigo 3, inciso 4, para cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Beleza? Então, impostos predial e territorial. Quais são os impostos predial ou territorial? A gente tem o IPTU e o ITR. São esses dois. Taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Eu penso nessa taxa de coleta domiciliar de lixo e na contribuição de melhoria. Beleza? Então, essa é a segunda exceção. A garantia da responsabilização universal dos bens. Essa do nome gigante aí que vocês tiveram que anotar. E a terceira e última exceção são os bens públicos. Os bens públicos também são impenhoráveis. Certo? Então, vamos supor que a UF esteja devendo uma taxa qualquer. A gente sabe que os entes públicos não são imunes a taxas, são imunes apenas aos impostos. Vamos supor que ela esteja devendo a taxa de coleta domiciliar de lixo. Bom, pode a Prefeitura de Niterói penhorar o prédio da UF? Não pode, pessoal. Os bens públicos são impenhoráveis. Ela vai ter que cobrar de outro jeito. Vai ter que tem que ter criatividade. De repente já vai ter que ir direto para um precatório, né? Formação de um precatório aí para receber depois o crédito tributário, certo? Então, enfim, tem que ter criatividade, não pode penhorar bens públicos.
Tudo bem? Então vamos para a segunda garantia agora? Tem. É uma dos artigos, dos incisos do 833. Vamos ver qual que é. Eu acho que é, peraí. Garantia depositada em caneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Papá. Aqui, inciso 4. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Beleza? É o 833, inciso 4. Está entre os bens legalmente impenhoráveis. Nada. Tudo bem, pessoal? Então, segunda garantia agora. Deixa eu ver se tem nome gigante também. Não, essa é bem curtinha. Segunda garantia, presunção de fraude à execução. Presunção de fraude à execução. Em alienação após inscrição em dívida ativa. Presunção de fraude à execução em alienação após a inscrição em dívida ativa. Eu vou explicar essa garantia dando logo um exemplo. Oi? Isso. Tudo isso são garantias para a fazenda. São garantias do crédito tributário, né? São garantias que fazem com que aumente a chance da fazenda receber aquele crédito, tá? Então, exemplo, pessoal, um exemplo que aconteceu na minha família, eu acho que eu já falei isso para vocês. Minha mãe e meu pai decidiram comprar um determinado imóvel. E eles queriam se mudar e tudo, e começaram a pesquisar, foram vendo vários imóveis e tal, e um deles eles falaram, é aqui que a gente quer. E eles pediram para eu dar uma olhada na documentação, nas certidões. Aliás, eu acabei, durante a minha vida, fazendo isso para um monte de gente, né? Vários amigos me pediram esse help. E aí eu, de fato, olhei e verifiquei que aquela proprietária, ela tinha muitas dívidas com a União, com os estados, com o estado do Rio de Janeiro. Ela tinha dívida de IPTU, ou seja, tinha dívida com o município. Então as certidões estavam todas positivas dessa proprietária desse imóvel que meus pais queriam e inclusive com dívidas já inscritas em dívida ativa, que já tinham saído do âmbito da Secretaria de Fazenda e já tinham sido inscritas em dívida ativa. Lembra aquele nosso trajetinho, né? Venceu, demorou um tempo, inscreveu em dívida ativa, ou seja, produziu a certidão da dívida ativa, né? Em que a dívida não é apenas mais exigível, mas passa a ser exequível. Lembra? E aí, ela me perguntou, minha mãe falou, filho, e aí, como é que tá? Eu falei, tá muito ruim. Procura outro imóvel. Falou, não, gostei desse, dá seu jeito. Eu falei, como assim dá seu jeito? Eu falei, não, eu não tenho filho de advogado para me falar que eu não posso comprar o apartamento que eu quero. Eu falei, mãe, mas está muito ruim a situação. Eu falei, não, vê aí o que você pode fazer, porque a gente quer morar nesse. Então, o que foi feito, pessoal? Essa devedora, ela era dona de uma escola lá em São Gonçalo e tudo, né? Tinha um patrimônio muito grande. E aí, o que eu fiz? Eu conversei com ela, falei, olha, existe uma garantia, não falei assim, tá? Mas eu vou falar de forma didática. Existe uma garantia
ao crédito tributário prevista no CTN, é a segunda, inclusive, que eu ensino para os meus alunos, não falei nada assim, né? Só para... O caso é real, mas as palavras foram outras. Que diz que se a senhora vender esse imóvel tendo dívidas já inscritas em dívida ativa, existe uma presunção de fraude à execução. Ou seja, a senhora vai vender para minha mãe, para o meu pai, e se a Fazenda Pública quiser desconsiderar essa venda para depois penhorar esse imóvel aí, para pagar as suas dívidas que estão já inscritas em dívida ativa, ela pode fazer, porque tem uma garantia do crédito tributário que prevê isso expressamente, que é essa presunção de fraude à execução em alienação de bens após a inscrição em dívida ativa. Entenderam? Falei, então eu só tenho uma saída para isso. Quer dizer, eu tenho duas saídas. Mas a principal é que a senhora me prove que a senhora tem outros bens que são capazes de suportar toda essa dívida que a senhora tem. E não depende desse imóvel para a quitação dessa dívida. Ela falou, não, mas isso eu tenho. Eu tenho muitos imóveis lá em São Gonçalo. Inclusive tem que só um vale 8 milhões de reais. Que supere muito todas as minhas dívidas aí. Falei, então a senhora poderia, por favor, me trazer o RGI desse imóvel para eu comprovar que a senhora, mesmo vendendo esse bem, a senhora permanecerá em condição de solvência, que a senhora tem bem suficiente para garantir as dívidas que estão inscritas em dívida ativa? Aí ela, posso. Então o que a gente fez? A gente fez a escritura de compra e venda e eu fiz acrescentar nas observações finais, ali da escritura, que estava sendo anexada a escritura de um imóvel de valor de 8 milhões, que supera em muito a dívida inscrita em dívida ativa, de modo que não se aplica a garantia de presunção de fraude à execução em casos de alienação de bens após a inscrição em dívida ativa. E isso, gente, está expressamente previsto no CTN. Se a pessoa comprova que é solvente, não há essa presunção de fraude à execução. Beleza? Vamos ler o dispositivo todo? Artigo 185. Presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Essa é a garantia. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Beleza? Então, coloquei na escritura, para fins de comprovação do previsto no parágrafo único do artigo 185, está sendo anexada essa escritura à certidão de RGI que comprova que a vendedora é proprietária de um imóvel no valor de 8 milhões, que supere muito as dívidas inscritas em dívida ativa, conforme certidões tais. Mas essa citação na escritura que o senhor fez constar, impede que ela futuramente aliene esse imóvel qual foi escrito ali? Então, não impede, mas pelo menos me protege. Protegeu a minha mãe, entendeu? Porque o que acontece? A minha mãe e meu pai, né? Eles se preocuparam com essa situação, né? E naquele momento em que foi celebrada a escritura de compra e venda do imóvel onde eles moram até hoje, né? Mora minha mãe até hoje. Naquele momento, ela era solvente, comprovou que era solvente, certo? Então, naquele momento histórico, ela estava em perfeita compatibilidade com o CTN. Se ela depois alienar esse bem no momento futuro,
ela está cometendo um ilícito a posteriori, que não vai contaminar essa venda que foi feita para minha mãe. Certo? Naquele momento da compra do bem, ela estava solvente e provou que estava solvente. Preencheu os requisitos do CTN. Quando ela for vender esse outro imóvel de 8 milhões, aí sim, pode ser que essa venda seja desconstituída se ela não comprovar que tem outros bens para pagar as dívidas. Beleza? Então fica assim a proteção. E aí o que ela fez? Ela fez isso e, paralelamente, como esse imóvel tinha muita dívida de IPTU, devia tipo 90 mil de IPTU. E o imóvel, acho que foi, vou chutar um valor, porque eu acho que era esse mesmo. Era 500 mil reais que a pessoa queria no imóvel, na época. A gente negociou e foi pago 410 mil, como tinha dívida de IPTU. Meus pais compraram com a dívida, sabendo que tinha dívida. O que aconteceu? Transferência, responsabilidade por transferência para eles. Mas eles imediatamente saíram dali e já foram à Secretaria de Fazenda. Uns 90 mil que eles economizaram, eles foram lá e quitaram a dívida. Beleza? Então, foi a forma de viabilizar que ela ficasse no imóvel que ela queria. Então, quando esse contribuinte que está na dívida ativa, quando ele tiver imóveis que garantam essa dívida, esse processo pode ser repetido? Pode sim. Enquanto ele tiver bens, é o que diz o parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Beleza? Gente, isso aqui difere um pouco do direito civil, né? Porque a gente quando estuda fraude e execução no direito civil, existem várias categorias, né? A fraude contra credores, a fraude de execução e alienação de bens penhorados, não é isso? Então, a fraude e execução, em regra, ela exige o que no direito civil se chama de eventum damini e concilium fraudes, não é isso? Você tem que provar que há um conluio, né, do devedor com o credor. Aqui não. Aqui é objetivo. Se o sujeito vendeu bens após a inscrição da dívida ativa, é porque eu fui diligente, né, pessoal? Eu corri atrás para ver, mas eu poderia não saber dessas dívidas todas, né? E seria desconstituído, independente da minha mãe estar em conluio ou não. Essa é a garantia. Beleza? É bem forte a garantia a favor da fazenda. Certo? Bom, antigamente, pessoal, antes da redação atual, essa redação foi dada em 2005. Antes dessa redação, o CTN não falava em inscrição em dívida ativa, falava que o sujeito em débito com a fazenda por crédito tributário em execução. Então, se interpretava que era só após o ajuizamento da execução fiscal. Então, essa alteração legislativa antecipou um pouquinho o momento do início da fraude e execução. Por quê? Porque normalmente a inscrição em dívida ativa, quer dizer, normalmente não sempre, a inscrição em dívida ativa é anterior ao ajuizamento da execução fiscal. Às vezes fica inscrito em dívida ativa 2 anos, 3 anos, tentando uma cobrança amigável e só depois faz a execução fiscal. Então, a nova redação antecipou um pouquinho. Tá? Terceira garantia. Deixa eu falar uma coisa antes da terceira. Já escreveu aí? Não. Existe uma coisa que eu vou falar rapidamente, tá? Que é mais de processo tributário, mas vamos supor que antes de inscrever em dívida ativa, a Fazenda Pública não inscreveu ainda o crédito em dívida ativa, mas já tem um lançamento, então já percebeu a ocorrência de fatos geradores, e ela percebe que aquele devedor, ele começa a dilapidar o patrimônio dele, passando tudo para o nome dos filhos, ou então começa a vender tudo e, poxa, já não sabe mais onde é o domicílio dele, ele está ali que nem aquele meu familiar lá que
ficava se evadindo da citação. Então, pessoal, estou falando isso até o dia que puxar meu dedo de noite, né? Você fica falando de mim, mas eu não estou dizendo o nome, né, pessoal? O exemplo sempre o pessoal gosta, né? Então, que ele me perdoe lá do céu, né? Mas, bom, então é o seguinte, vamos supor que a fazenda perceba antes de escrever em dívida ativa que o sujeito está dilapidando o patrimônio dela. Existe uma ação tributária da fazenda chamada medida cautelar fiscal. Bom vocês saberem disso, tá? E existe uma lei que trata desse assunto, que é a Lei 8.397 de 92. 8.397 de 92. Que é uma medida judicial em que a fazenda, diante de situações previstas na própria Lei 8.397, ela pode requerer ao juiz que torne indisponível o patrimônio, os bens do devedor, ainda antes de inscrever em dívida ativa. Beleza? Torne indisponível. Eu tive uma ação pessoal, né, de um pai de um amigo meu, em que o automóvel dele foi penhorado numa medida cautelar fiscal, e a gente conseguiu depois substituir esse bem por um outro lá. Ela acontece quando o devedor não tem domicílio certo e tenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixar de pagar a obrigação no prazo fixado, que, tendo o domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar visando a elidir o adimplemento da obrigação. Caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens. Não precisa anotar isso tudo, tá? Só estou dando alguns exemplos. Contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio. O que ele faz? Ele começa a pegar um monte de empréstimo no banco, né? E aí, está comprometendo ali a liquidez do patrimônio dele, então pode-se ajuizar uma medida cautelar fiscal. É da fazenda, tá? A fazenda que é a autora da ação. Só para vocês saberem. Beleza? Existe esse instrumento aí. Bom, terceira garantia. Esse tem um nome grandinho, mas é menor do que o primeiro. Indisponibilidade dos bens do devedor. Se eu falar muito rápido, alguém levanta a mão aí que eu já vou perceber, tá? Indisponibilidade dos bens do devedor no limite do valor devido, indisponibilidade dos bens do devedor no limite do valor devido, mediante comunicação aos órgãos, e entidades responsáveis, mediante comunicação aos órgãos e entidades responsáveis pelo registro de transferência de bens. Pelo registro de transferência de bens. Indisponibilidade dos bens do devedor no limite do valor devido, mediante comunicação aos órgãos e entidades responsáveis pelo registro de transferência de bens. Como é que funciona essa garantia? Funciona assim, pessoal. O juiz recebe a execução fiscal. A Fazenda Pública ajuiza a execução fiscal. Aí ele recebeu e determinou a citação do devedor. E esse devedor ele foi citado. Beleza? Encontraram ele, citaram ele. E aí, correu o prazo sem que ele apresentasse bens à penhora. Ele não apresentou bens. Como é que funciona na execução fiscal? A pessoa é citada
E aí ela é citada para garantir o juízo, para apresentar bens à penhora. E aí, apresentando bens à penhora, o devedor tem o direito de opor embargos à execução fiscal. Mas tem que garantir o juízo como regra, tá? Ele garante o juízo, apresenta bens e se defende, em regra, pelos embargos à execução. Só que nesse caso, ele foi regularmente citado, não apresentou bens. E aí a Fazenda Pública procurou bens dele. E quais são as 3 formas de procurar bens? Primeira, se esbajude, né? Ou seja, procurar fazer aquela penhora online, ver se tem alguma instituição financeira que tenha algum recurso dele. Então, o juiz pediu ofício ao Cisbajude, 0. Depois, expediu ofício ao registro de imóveis do domicílio do devedor. Então, o devedor é domiciliado em Niterói. Então, foi expedido ofício do juiz ao registro de imóveis, ao cartório de registro de imóveis do domicílio do devedor, para ver se ele tem algum imóvel. E 0. Então, essa é a segunda providência. Primeira, se esbajude. Segundo, ofício ao registro de imóveis do domicílio do devedor. Não encontrou nenhum imóvel. Terceiro, ofício ao Detran, ou Denatran. Hoje tem nome também isso, né? Não sei se é Detranjude, tem um nome aí que eu esqueci. Renajude. É o Renajude, é isso aí. Expede ali uma solicitação Renajude, né? Para ver se tem automóveis. Então, tentou a penhora online? Nada. Ofício ao registro de imóveis, domicílio do devedor? Nada. Renajude? Nada. Então, nesse momento, o que o juiz vai fazer? Aí tem a terceira garantia. Ele vai expedir ofícios a todos os órgãos de registro de transferência de bens. Então, por exemplo, CVM, Detran, RGIs, todos esses órgãos aí, né? E esses órgãos vão ficar com essas obrigações de qualquer bem que aparecer ali, torna indisponível. O cara não pode fazer nada. Vai pintar um bem ali, bloqueia. Se cair dinheiro na conta, bloqueia. Se o sujeito aparecer uma ação, comprou uma ação de uma empresa, CVM, bloqueia. O sujeito apareceu uma moto que o cara bloqueia, torna indisponível. Então, essa terceira garantia é a indisponibilidade dos bens do devedor, no limite do valor devido, mediante comunicação aos órgãos e entidades responsáveis pelo registro de transferência de bens. Essa é a garantia. Mas para que o juiz possa fazer isso, ele tem que cumprir esse itinerário que eu falei para vocês, que está na súmula 560 do STJ. Se quiserem botar uma remissão à súmula 560 do STJ, ao lado do artigo 185A do CTN. 185A é essa garantia, é a súmula 560 do STJ. Olha o que diz o 560 do STJ. A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do artigo 185A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutífero pedido de constrição sobre ativos financeiros, se esbajude, e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran. Beleza? Então, precisa cumprir esses passos. Quando cumpre esses passos,
CISBAJUDE, domicílio do RGI, né? Do RGI, domicílio do devedor, e RENAJUDE, pode decretar a indisponibilidade dos bens do devedor. Tá? Súmula 560 do STJ. Vamos ler aqui o artigo 185-A. Na hipótese de o devedor tributário devidamente citado, por isso que eu coloquei esse como primeiro requisito, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal, não apresentar a penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao Registro Público de Imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Parágrafo 1º. A indisponibilidade que trata o caput desse artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem este limite. Por que isso aqui é muito importante, gente? Principalmente no CISBAJUDE, né? O juiz manda ofício para o Banco Central. Aí o Banco Central manda para todas as instituições financeiras. Aí o cara está devendo R$5.000. Aí o Bradesco bloqueia 5 mil, o Banco Santander 5 mil, o Itaú 5 mil, isso aqui é 5 mil. Pô, de repente o cara está com 50 mil bloqueado. Então, quando ele detecta isso, ele tem que imediatamente determinar o desbloqueio daquilo que está em excesso. O bloqueio é só no limite da dívida. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput desse artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. Eles informam imediatamente o juízo vai ver aquela relação e vai determinar o desbloqueio do que tiver em excesso. Tá? Beleza? Então, acabamos as... Bom, eu vou acabar aqui as garantias para a gente fazer a ordem do CTN, mas no finalzinho tem outras garantias, tá? Vamos só para obedecer a ordem do CTN. Vou falar agora das preferências, certo? Percebam que no capítulo 6, o capítulo 6 diz assim, garantias e privilégios do crédito tributário. Nesse começo foram faladas as garantias, e a seção 2 vai falar das preferências, que são sinônimos de privilégios, tá? Poderia ter utilizado a palavra privilégios aqui também, ou então lá no capítulo ter usado garantias e preferências do crédito tributário, mas você utilizou as duas palavras. E exatamente aquilo que eu falei no começo da aula, pessoal. O que são esses privilégios ou preferências? São posições privilegiadas do crédito em eventual concurso de credores. Ele fica mais à frente dos quirografários, daqueles créditos sem algum tipo de privilégio, tá? E a regra geral sempre foi a que os créditos trabalhistas, num concurso de credores, os créditos trabalhistas recebem em primeiro lugar, certo? Trabalhistas e acidentes de trabalho, tá? Créditos trabalhistas e acidentes de trabalho recebem sempre na frente. E o crédito tributário, ele entra logo em seguida, como regra geral, tá? Sempre foi assim. Só que veio a nova lei de falências. E na nova lei de falências, houve uma preocupação de garantir ao credor da empresa falida mais chances dele receber o crédito dele. Então, o que a nova lei de falências fez? Pegou o crédito tributário, que ficava
logo abaixo dos trabalhistas e descer um pouquinho a preferência do crédito tributário. Então, na falência, e não existe só esse tipo de concurso de credores, tá, pessoal? Tem vários tipos de concurso de credores. A falência é o mais famoso, mas tem o concurso em liquidação judicial e extrajudicial, tem concurso de credores em inventários, beleza? Tem concurso de credores em recuperação judicial também, beleza? Tem vários tipos de concurso de credores. Mas na falência, excepcionalmente, o crédito tributário ele vai ficar abaixo daqueles créditos com garantia real, certo? Que são aqueles em que tem uma hipoteca, tem o penhor, tem uma anticrese, beleza? Tem alguma garantia real naquele crédito. Aí o tributário perde desse, mas ganha dos quirografários, que são aqueles devedores comuns. Tudo bem? A gente vai chegar lá na falência, tudo bem? Vou ler para vocês os artigos da falência. Mas vamos ficar com essa primeira regra, que é a regra geral, que ele só vai perder para os trabalhistas. (186) O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza, ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Essa é a regra geral. Aí o parágrafo único vai trazer a exceção da falência. Repetindo, esse parágrafo único ele foi acrescentado após a lei de falências, justamente para melhorar um pouco a possibilidade do credor receber alguma coisa da massa falida, tá? E aí, a regra vai ser a seguinte, pessoal, na falência, não sei se vocês se lembram, eu não sou muito craque em empresarial não, tá? Mas, na falência, você tem uma coisa que são os créditos extraconcursais. O que são os créditos? Se eu falar bobagem, vocês vão me corrigindo, tá? O que são os créditos extraconcursais? São aqueles que surgem após a decretação da falência. Então, ali, quando é decretada a falência, muitas vezes a massa falida continua com algumas atividades, né? Ela, até para gerar algum tipo de receita para pagar os devedores. Então, por exemplo, ela eventualmente pega um financiamento para resolver alguma coisa e paga um aluguel, né? Tem que pagar o locador. E nesse período pós-decretação de falência, também podem surgir novos fatos geradores. Se ela tem um imóvel, pode surgir, fatos geradores de IPTU, todo dia 1º, após a decretação, 1º de janeiro, após a decretação da falência. Se ela, por exemplo, a massa falida realizou uma operação de circulação de mercadorias, pode incidir o ICMS. Se a massa falida tem automóveis, vai incidir o IPVA. Então, ela pode praticar fatos geradores após a decretação da falência. Esses fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, eles geram créditos tributários, né? Nasce a obrigação tributária, vai gerar o crédito tributário, e esses créditos tributários, todos após a decretação da falência, são considerados extraconcursais. O que é um crédito extraconcursal, pessoal? O que é extra? Qual é a etimologia disso aí? É que está fora do concurso de credores, beleza? Então, eles são pagos antes de todos, não é isso? Os extraconcursais, eles não entram no concurso. Então, vamos lá, vamos pagar esse pessoal na frente. Então, os extraconcursais, a rigor, pessoal, são até antes dos trabalhistas, né? Então, tudo que acontecer de crédito extraconcursal, eles são pagos fora do concurso de credores, já são pagos logo, tá? Tem um outro tipo de valor que é pago também fora do concurso de credores, que são as chamadas importâncias passíveis de restituição.
que é isso? São coisas que não são propriamente dívidas da massa falida, mas são bens de terceiros que estão com aquela empresa falida. Por exemplo, eu tenho uma empresa que tem cofres. E, poxa, o Ananias entregou para eu ser depositário de não sei quanto em barras de ouro dele. Cara, importância passível de restituição. Devolve o que não é teu. Então, os extraconcursais, as importâncias passíveis de restituição, elas não entram no concurso de credores, tá? E nesses extraconcursais a gente está considerando créditos tributários de fatos geradores ocorridos após a decretação da falência. Aí depois, pessoal, quem é que vai receber? Bom, trabalhistas, acidente de trabalho, na falência, credores com créditos com garantia real, certo? Só depois os tributários. E aí depois dos tributários, os quirografários. E aí depois dos quirografários, entram as multas tributárias. As multas ainda estão abaixo dos quirografários. E aí, eu acho que depois das multas tributárias, tem os tais dos créditos subordinados, que são aqueles em que o sócio pega um dinheiro emprestado com a massa falida, entendeu? Esses são os últimos dos últimos. São chamados créditos subordinados. Tá legal? Mas o mais importante é vocês saberem que na falência, excepcionalmente na falência, os créditos com garantia real preferem aos créditos tributários. E esses créditos tributários que eu estou me referindo são aqueles antes da decretação da falência, porque os posteriores são considerados extraconcursais. Tá claro isso? Entenderam? Vamos ler aqui, que lendo os dispositivos do CTN vai ficar mais claro ainda. Parágrafo único do 186. Na falência, 1. O crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais e as importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado. Beleza, pessoal? Então, extraconcursais, importâncias passíveis de restituição e os créditos com garantia real preferem ao tributário. 2. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. E, salvo engano, a lei fez isso. Então, esses créditos trabalhistas, eles só têm essa super preferência se forem, salvo engano, de até 150 salários mínimos. Depois, se alguém puder dar uma checada nisso, na lei falimentar, né? Em Ananias, depois você pesquisa, ou Pedro, deixa eu dar uma olhada aí, Pedro. Eu acho que são 150 salários mínimos. O que superar 150 salários mínimos entra como crédito quirografário. É isso mesmo, Orley? O Orley confirmou. Né? O que for crédito trabalhista que supera 150 salários mínimos já entra como um crédito quirografário. Bom. Depois, a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Ou seja, a multa tributária, ela está abaixo de todo mundo. Daqui é penalidade, já não é o crédito tributário da capacidade contributiva, é uma penalidade. Ela só vai preferir aos créditos subordinados, que são esses que, salvo engano, são relacionados a dívidas entre os sócios e a própria empresa falida. Esses recebem no finalzinho mesmo. Bom, 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência e recuperação judicial
concordata, inventário ou arrolamento. O que esse 187 diz? Que quando tem uma execução fiscal, ela vai correr até o finalzinho, lá na vara de execução fiscal. Só depois de estar sacramentado na vara de execução fiscal, que, poxa, houve o julgamento dos embargos, de uma eventual exceção de pré-executividade, houve julgamento, bom, sacramentou, o cara perdeu, aí é levado aquele crédito para o concurso de credores na vara empresarial. Não acontece de a pessoa ter que discutir, lembra? Que quando há falência é o juízo universal, não é isso? Falimentar. Então, às vezes, por exemplo, aconteceu comigo, eu tinha um cliente que tinha um crédito cível para receber e a gente discutia lá numa vara lá na Barra da Tijuca. E aí a empresa entrou em falência, ou seja, toda a discussão passou para o processo, para a vara empresarial, né? E aí, enfim, no tributário não acontece isso. A discussão de mérito vai toda na vara de execução fiscal ou nas varas de fazenda pública e aí, depois que resolveu lá, que entra no concurso de credores. Bom, 187, parágrafo único, foi o único dispositivo do CTN que foi declarado inconstitucional, pessoal. Isso foi recentemente, porque o Supremo tinha declarado constitucional várias vezes. Que é o seguinte, ele diz que quando houver concurso de credores envolvendo União, Estados e municípios, os créditos da União teriam preferência sobre os Estados, e dos Estados teriam preferência sobre os municípios. O Supremo, durante um tempo, achou que isso estava tudo bem, porque, afinal de contas, se a União recebe, mais brasileiros são beneficiados, porque a União tem uma abrangência territorial maior. Mas o Supremo analisou isso há uns 2 anos atrás e disse que isso é inconstitucional porque violaria o Pacto Federativo. Na verdade, não pode a União receber na frente de estados e municípios. Tá? O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem: União, estados e municípios. Mas, o STF, no julgamento da DPF 357, isso é a nota de rodapé no meu código, não sei se tem no de vocês aí. Por maioria, julgou procedente pedido formulado para declarar a não recepção pela Constituição da República de 88 da norma prevista nesse parágrafo único, na sessão por videoconferência de 24/6/2021. Beleza? Então, tem 3 anos aí que foi decidido. 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência. Beleza? Expliquei isso para vocês. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência. Então, esses não entram no concurso de credores. Beleza? Bom, parágrafo 1º, contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus acrescidos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra forma, ouvido quanto à natureza e valor de bens reservados, o representante da Fazenda Pública interessada. Ou seja, nesses créditos extraconcursais tributários, uma discussão de IPTU, cujo fato gerador ocorreu após a decretação de falência, está rolando a discussão e está lá na vara empresarial também a falência correndo, então o juízo de Fazenda Pública ou da execução fiscal pode pedir para reservar bens lá na falência. Fala, pessoal, tudo bem, está correndo por aqui, mas não esqueça da gente. Então, reserva bens aí, porque a gente, se a fazenda ganhar aqui, ela vai precisar de bens aí na massa falida. Mas é o juiz ou é o advogado da fazenda? Normalmente é o advogado da fazenda. E a rigor ele poderia, tá? Porque essa norma até poderia, mas sempre o procurador fazendário vai requerer. Mas eu não vejo o problema dele ex officio, porque ele está vendo que não vai acabar, vai ter massa falida. Então, esse movimento todo do judiciário
pode ficar em vão se não tiver bens ali. Então, acho que ele poderia, mas nunca vi, sempre é a fazenda mesmo que pede, na prática. Bom, o disposto nesse artigo aplica-se aos processos de concordata. Concordata hoje já não existe, ela foi substituída pela recuperação judicial. Era a antiga recuperação judicial. E aí, pessoal, a gente vai voltar agora. Temos só 7 minutos, mas vai dar tempo, tá? Pelo menos, peraí. Isso aí, 7 minutos. A gente vai voltar. Acabamos de falar dos privilégios, tá? Vamos falar um pouquinho de outras garantias que estão aqui esparsas nesse final de CTN aqui. 189. São pagos, não, aqui ainda é preferência. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou arrolamento ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos a cargos do decúgio ou do seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento. Ou seja, se tem um inventário, pessoal, e o sujeito, além de deixar bens, deixou dívidas, a Fazenda Pública ela entra naquele inventário. Por isso que no inventário se pede tantas certidões do decúgios, né? E do espólio. Então, a Fazenda Pública ela tem direito de receber antes dos demais credores. Tem pessoas que falecem e deixam mais dívidas do que bens. Às vezes os herdeiros não vão receber nada, porque os credores vão receber na frente. Beleza? Então, nesse caso aqui, de inventário, né? De arrolamento, que é aquele inventário mais simples, não é isso? Nesse caso aqui, não, os créditos tributários preferem aqueles com garantia real. Porque a gente não está falando de falência. Eles só perdem para os trabalhistas e para acidente de trabalho. Aqui se aplica a regra geral. Tudo bem? Esse artigo sempre me lembra uma música do Dicró, né, que é um compositor lá de São Gonçalo de samba. Você conhece Marcelo Dicró? Fazia muita música para a sogra, né? Oi? Ed Ramos? Bom, não sei. Eu sei que em São Gonçalo, ele conta lá que foi fazer um show lá em São Gonçalo, e ele foi barrado, né? Ele foi barrado. Aí falou, pô, mas eu sou o Dicró, pô. Falou, não, é o terceiro que me fala que é o Dicró aqui, né? E aí ele adorava fazer música contra as sogras, né? Ele prometeu que ia fazer uma música a favor das sogras. Aí ele fez, a sogra da minha mulher é gente boa, eu amo a sogra da minha patroa. E ele tem uma música, né, que é, ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá. Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá. Esse safado me deve uma grana e morreu de bobeira para não me pagar. Ressuscita ele, meu Deus, para pagar o que fez. Depois que ele der meu dinheiro, só pode mandar pro inferno outra vez. Ressuscita ele, meu Deus, esse cara é pecador. Deu uma volta na malandragem, vai dar uma volta também no Senhor. Então é exatamente o caso aqui do sujeito que deixa dívidas, né? Então, o primeiro que recebe acidente de trabalho no inventário, trabalhista, acidente de trabalho, tributário e depois os quirografários. E só aí que os herdeiros vão receber. Tudo bem? É esse artigo aqui que é o do DICRO. Artigo 189. É o artigo do DICRO. É o DICRO, vocês lembram? Vocês não vão esquecer mais depois da... Desafinei um pouco aqui, não repara, né? Porque, né? Mas, pô... Vamos lá, pessoal. Mas o DICRO desafinava às vezes também, então foi. 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou vincendos a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação. Beleza? Então, aqui, mesma coisa. Em caso de liquidação judicial ou voluntária,
Crédito tributário prefere a todos, menos o trabalhista e a sem trabalho. Também mais um caso de privilégio de crédito tributário. Bom, aqui acaba o assunto das preferências e privilégios. E volta, a partir de aqui, das garantias, tá? Então, 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. Então, quando você tem um processo falimentar, ele tem a última etapa dele, se tudo der certo, é a extinção das obrigações do falido. É quando ele se vê livre mesmo das obrigações. E esse passo só pode ser dado se houver a prova de quitação de todos os tributos. Beleza? E como é que se faz a prova de quitação dos tributos? Mediante a certidão negativa ou uma certidão positiva com efeito negativa, porque ele pode comprovar que ele tem um parcelamento que ele vai continuar pagando. É positiva com efeitos negativos por causa de uma suspensão da exigibilidade, que é o parcelamento. Entendido? Vamos lá, 191A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observados o disposto no 151, que é a suspensão da exigibilidade, 205 e 206, que são as certidões, beleza? Então, o que esse dispositivo determina? Que para que alguém consiga a decretação da recuperação judicial, para conseguir a recuperação judicial, ela deve ter uma certidão de regularidade fiscal. Tudo bem? Até há pouco tempo atrás, a maior recuperação judicial do Brasil era da Oi. E eu lembro de pegar vários processos da Oi em que ela conseguiu certidão positiva com efeitos negativos. Ela parcelou todas as dívidas dela e conseguiu a recuperação judicial. Recentemente, o STJ ele proferiu um julgado meio que tirando força desse dispositivo, dizendo que esse dispositivo ele só pode ser analisado no caso concreto. Então, se no caso concreto aquela empresa ela não consegue a certidão de regularidade fiscal, mas mesmo assim, no caso concreto, parece justo para ali aquele princípio da continuidade da empresa, que ela tente a recuperação judicial, o STJ dá uma flexibilizada e admite que ela consiga a recuperação judicial mesmo sem essa certidão. Tudo bem? Se quiserem anotar aí, pode pegar o RESP 186 46 25. RESP 186 46 25. Exigência, recuperação judicial, certidões negativas de débito fiscal, artigo 191A do CTN. Exigência incompatível com a finalidade do Instituto. Princípio da preservação da empresa em função social. Aplicação do postulado da proporcionalidade. Interpretação sistemática da Lei 11.101 de 2005, que é da recuperação, né? Tá? Então, o STJ deu uma flexibilizada. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Então, vocês têm um processo de inventário, pessoal. Tá? Vocês têm um inventário. Vai estar fazendo um inventário. O que acontece? Vamos classificar em dois tipos de tributos relacionados aos inventários. Um são as dívidas tributárias do falecido e do espólio. A gente acabou de ver que essas têm preferência sobre todos os demais. Beleza? Deixou dívida de imposto de renda, de IPTU, é a coisa mais comum que tem. A pessoa não morre no dia 31 de maio, paga o tributo e morre. A pessoa vai morrer em qualquer outra data, né? E aí vai ter lá uma dívida de imposto de renda. Então, o que acontece? Você só pode expedir os formais de partilha com a prova de quitação dessas dívidas tributárias. Qual é a lógica disso? É que o herdeiro ele só vai receber
depois que tiver tudo quitado, né? Senão ele vai, né, ele vai se dar bem em relação à fazenda pública. Então tem que quitar tudo e o que sobrar os herdeiros recebem. Então formal de partilha só após a quitação das dívidas tributárias. Mas tem um tributo que se paga justamente em razão do falecimento da pessoa, né? Que é o ITD, ou ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. Esse, o STJ diz que esse não é necessário, esse pode ser parcelado. Né? O cara, às vezes, precisa expedir o formal de partilha, não vai ficar esperando 10 meses, que é o tempo do parcelamento, para expedir o formal de partilha. Esse pode, porque isso, a rigor, pessoal, não é uma dívida do espólio, mas é uma dívida do herdeiro. Entendeu? É ele que é o contribuinte, ele que manifestou capacidade contributiva ao receber uma herança. Não é o falecido já não tem mais capacidade contributiva. Tudo bem? 193 e último artigo. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios ou sua autarquia celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos à fazenda pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Isso é o seguinte: para você contratar com a administração pública ou para participar de licitação, você tem que ter regularidade fiscal. Ou apresenta uma certidão negativa ou uma certidão positiva com efeitos negativos. Tá? Você só pode contratar com a fazenda pública ou participar de licitações se você tiver uma situação de regularidade fiscal. É isso que diz esse artigo. Para finalizar nosso curso aqui, essa parte principal. O CTN, ele determinou nessas hipóteses a exigência de certidões de regularidade fiscal para que a pessoa pudesse exercer algum direito dela. Está previsto em lei. O direito de recuperação judicial, o direito de receber um formal de partilha, o direito de ter a extinção das obrigações de falido, o direito de participar de licitações, tudo isso se exigiu uma certidão. Mas fora essas circunstâncias, essas situações expressamente previstas em lei, não pode a fazenda pública impedir que alguém exerça um direito dela em razão dela ter uma dívida tributária. Tudo bem? Por quê, pessoal? Quando a pessoa tem uma dívida tributária, a fazenda pública tem um instrumento fabuloso para a cobrança dessa dívida, que é a ação de execução fiscal. Então, ela não pode condicionar, fora dessas hipóteses previstas em lei, ela não pode condicionar o exercício de direitos à prova de quitação de tributos. Sempre que a Fazenda quis fazer isso, o Supremo disse que isso é um modo indireto de cobrança de tributos, é uma sanção política que eles chamam, né? Então, o Supremo veda. Então, por exemplo, um estabelecimento foi interditado pela Fazenda porque devia determinado tributo. O Supremo mandou reabrir. Disse: olha, você tem execução fiscal, mas você não pode interditar o estabelecimento pelo fato de ele não pagar tributo. Tá? Você pode cobrar pela execução fiscal, mas isso não está previsto em lei. Antigamente, as pessoas emitiam notas fiscais físicas e tinham um talonário das notas fiscais. Então, houve a tentativa de se impedir de entregar o talonário até que a pessoa comprovasse o pagamento de todos os tributos do talonário antigo. O Supremo falou que não podia, certo? Então, tem algumas súmulas do Supremo, pessoal, que são justamente súmulas que impedem esse tipo de situação, que são as seguintes. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Não está nesse trecho da...
mas tem algumas súmulas, depois eu coloco lá no... São súmulas antiquíssimas, tá, pessoal? Do Supremo, tudo da década de 60, 70, são 3 súmulas, que no fundo querem dizer a mesma coisa. Você não pode utilizar, não pode impedir que as pessoas exerçam direitos pelo fato dela estar devendo tributos fora dessas situações previstas em lei, tá? Isso se chama cobrança indireta de tributos, eles chamam, não gosto do nome, mas de sanção política. Não sei por que eles dão esse nome. Aí o Supremo chama de sanção política, não parece que tem nada a ver com sanção política. Aí o Supremo chama de sanção política, tá? Bom, com isso a gente encerrou o CTN. Então a missão da aula que vem vai ser o seguinte: a gente vai voltar para a Constituição, pegar os pouquíssimos artigos que a gente não analisou na Constituição, tá? Que foram artigos 153, 154, 155 e 156. E vamos fazer um voo panorâmico nesses artigos. Aí a gente termina o nosso curso, tá? Deixa eu fazer a chamada rapidinho aqui. Ajuda, Pedro.